Mas vamos falar agora do assassinato daquele delator do PCC. A força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública investiga... Cantamos essa bola aqui, hein? Não tinha muito cheiro de PCC, não. Estava fedendo outra coisa. Investiga ao menos 10 policiais suspeitos de envolvimento no assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos. O primeiro comando da capital, que é o PCC, ofereceu, já tínhamos cantado essa bola também, 3 milhões de reais para quem matasse o Vinícius. De acordo com a defesa, o delator gravou uma conversa telefônica por viva voz entre um investigador do DENARC e um advogado ligado à organização. Depois que passou a ser investigado pela polícia pelos assassinatos de 2 integrantes do PCC, ele também lá não era flor que se cheirasse, não. Vinícius, envolvido na morte, ou pelo menos suspeito da morte de 2 integrantes do PCC, começou a ser ameaçado de morte pela facção. Além disso, além então de ter mandado matar gente do PCC ou ser suspeito disso, ele devia dinheiro para os criminosos e estava delatando policiais. O cara também quer o quê? Os policiais civis denunciados por Vinícius foram afastados preventivamente de suas funções. A Secretaria da Segurança Pública havia afastado 8 agentes da Polícia Militar que faziam a escolta do empresário. Bom, vamos primeiro iniciar um debate aqui, depois da produção talvez tenhamos uma entrevista sobre isso. Mas, Wilson Pedroso, se você olhar, analisar o vídeo, o executor do homicídio, ele já desce empunhando ali a escopeta. Então, ele já desce com uma prática enorme. Isso implica, na minha dedução, isso implica em alguém cuja profissão faz com que ele esteja acostumado a esse tipo de enfrentamento diário. Você veja a maneira da empunhadura. Então, quem é o executor? Pode ser polícia civil, pode ser polícia militar, ou pode ser nenhum nem outro. Mas... Polícia Civil, normalmente, mesmo o pessoal do operacional, eles cumprem mandado de prisão, chega lá às 6 da manhã, o cara está acordando. O policial militar, ele está constantemente empunhando a sua arma e preparado para a troca de tiros, porque é policiamento ostensivo preventivo. Então, claro que todas as linhas de investigação estão abertas, não pode ser descartada, mas esse cara aí também, vou te falar, hein? Vai arrumar inimigo assim lá longe. O que você acha que pode sair dessa delação dele? Quem será que está envolvido, Wilson Pedroso? Conta pra gente tudo que você sabe, fala só nos bastidores. Se eu falar tudo que eu sei, eu posso ser o próximo ali no aeroporto de Guarulhos. Capês, essa relação promíscua entre o crime organizado e a polícia... E não só a polícia, vamos tirar a polícia, os agentes públicos, a gente já vem falando ao longo do programa durante 2 anos aqui. Sempre aparece candidato a vereador, candidato não sei o quê, secretário indicado, fulano indicado para cargo não sei das quantas ligado ao PCC. Essa promiscuidade, essa relação muito próxima, já existe não só na polícia. O que nos traz mais temor... É porque a polícia deveria estar nos defendendo, deveria estar defendendo... Chamam esse cara de empresário, mas não é empresário esse cara que morreu. Esse cara que morreu é bandido, não é empresário. Empresário é outra coisa. Empresário é esse coitado que vai ter que rever essa história do 6x1, que vai ter que pagar imposto no final do mês, que vai ter que empregar as pessoas. Isso sim, empresário, que traz dividendos para a economia do país. Isso sim, empresário. Ele é bandido. Foi preso, inclusive, a namorada foi presa, coisa que eu também não entendo, Capês, com $1 milhão em joias. Eu passo com um desodorante no aeroporto, a máquina manda eu jogar no lixo. E é 10 mil reais. Como que passa com 1 milhão em joias? Não sei se as mulheres, sei lá, mulheres podem passar com essa quantidade de joias? Não pode. Você pode até passar... declarar. Não, você pode passar até com colar que vale 1 milhão de... No seu pescoço. 1 milhão no seu pescoço, ninguém vai saber quanto vale. Agora, carregar um monte de joia e passar ali... eu estou falando, coisas muito menores, nós somos parados no aeroporto. E a pessoa passa com 1 milhão. Mas, Capês,
Essa ação da polícia, eu não quero achar a polícia, porque eu tenho assistido a entrevistas do Derrite, o Derrite está muito debruçado nessa questão e eu confio muito no Derrite. Mas eu já fui chefe de gabinete de agente público. Eu sei como funciona a segurança de um agente público e como essa segurança funciona. Essa história do carro ter quebrado e não ter ligado e tal. Quando o carro quebra, esses policiais eles vão de bicicleta, eles saem correndo a pé, mas eles não deixam o seu defendido sozinho ao ermo. A não ser que ele não seja protegido, seja marcado para morrer. É isso. Sobre a ação de organizações criminosas como o PCC, falamos agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, um dos maiores especialistas no tema, Dr. Márcio Sérgio Cristino. Márcio, tudo bem? Muito boa tarde, Márcio Cristino. Prazer em estar conversando com você novamente, meu querido colega do Ministério Público. Grande especialista. Você escreveu um artigo de que o Vinícius Grisbach jogou pôquer com o PCC, com todo mundo. Conta pra gente. Você caiu, tá conosco aí? Caiu, ele já vai entrar. O Márcio Cristino é um dos promotores que integraram o primeiro grupo que combateu o primeiro comando da capital, né? O Lincoln Gaquia, que é quem está ameaçado, protegido pela polícia, promotor do GAECO. Nós tivemos também um grupo de integrantes, era na época José Carlos Blatt, Roberto Porto, Márcio Cristino, Éder Segura. Era um timaço que tínhamos, o doutor Arthur também, um timaço que trabalhava no combate ao crime organizado. Ele vai entrar a qualquer momento para contar para a gente, ele tem muitas informações a respeito disso. Então, o Wilson Pedroso estava dizendo o seguinte, ele trabalhou na assessoria do governador de São Paulo. Voltou. Então voltou, Wilson. Vai lá. Você volta. Márcio Cristino, está conosco? Estou sim. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui na Jovem Pan. E eu não posso deixar de fazer notar que meu amigo Fernando Capês, ex-procurador de justiça, procurador de justiça aposentado, um grande amigo, uma pessoa extremamente capaz. É um prazer enorme encontrar com você novamente. E eu sou um daqueles que lamentam muito sua saída do Ministério Público. O Ministério Público perdeu com a sua saída. Tudo bem, a Jovem Pan ganhou, a política ganhou, mas o Ministério Público perdeu. Parabéns à Jovem Pan e sempre um prazer falar com você, Capês. Márcio, conta, você integrou o primeiro grupo do GAECO que combateu o crime organizado. Você muitas vezes aparece aí, eu não queria falar, mas listas de promotores ameaçados, alvos do PCC, e você é considerado um dos maiores especialistas, mais estudiosos desse tema. Como é que eu te agradeço as palavras que você dirigiu a mim, eu também tenho um orgulho muito grande de ser seu colega e tenho uma admiração enorme por você, e eu queria que você contasse aqui para nós, você está no Ministério Público, é procurador de justiça, já disputou a Procuradoria-Geral do Ministério Público. Conta para a gente, o que você viu desse tipo de ameaça? Quem é esse Vinícius? Quais as suas relações? Qual a sua visão sobre isso? Um privilégio dos espectadores da Jovem Pan de poder ter a sua palavra. Queremos te ouvir agora. Muito obrigado. Eu agradeço os elogios, às vezes até imerecidos, mas agradeço. O Vinícius Grisbach, isso precisa ser bem exposto. Ele era um indivíduo que estava envolvido em uma série de ações criminosas. Ele não estava envolvido só com o PCC. Ele estava envolvido também com polícia, estava envolvido com outros crimes. Ou seja, era uma pessoa que estava sendo processada por duplo homicídio, lavagem de dinheiro, falsificação, ou seja, ele tinha uma série de ações criminosas para quase ele exercia, né? O grande problema do Vinícius, nesse caso específico, foi porque ele recebeu dinheiro do tráfico, chamado Cara Preta, uma quantia enorme, fala assim 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões, por aí, e a tentação foi muito grande, ele acabou se apropriando do dinheiro do traficante. A gente sabe que tirar dinheiro de um traficante, roubar dinheiro de um traficante, não é uma ação que se presuma fique impune. É muito difícil, porque a vingança virá. Então, ele, quando o Cara Preta descobriu que ele tinha dado o golpe, tinha ficado com os milhões dele, ele decretou a morte do Vinícius. Só que o Vinícius, envolvido com esses policiais, tudo, foi acusado e é acusado de ter feito o quê? Quando ele percebeu que o Cara Preta
ia tentar matá-lo, ele se antecipou e teria contratado a morte do cara preto. Ou seja, além de tirar o dinheiro do traficante, ele mandou matar o traficante, que era um dos maiores traficantes do Brasil. Então, quando essa ação é executada e o cara preta morre, ele, ao invés de se livrar de um problema, ele criou um problema ainda maior, porque ele se tornou também objeto de vingança daqueles que restaram, que ocuparam o lugar do cara preto. Então, ele era um indivíduo que estava sendo perseguido, marcado para ser executado. O que ele fez? Ele, na tentativa de escapar dessa situação, ele pegou e fez a delação premiada com o Ministério Público. E qual era a ideia dele? Ele falou assim, olha, eu vou fazer a delação premiada, eu consigo indicar os outros participantes, eu me livro da acusação de lavagem de dinheiro que ele já estava respondendo. Então, essa foi a grande ideia dele. Mas havia um outro detalhe, e é isso que é importante dizer. Ele estava sendo processado pelo duplo homicídio. E o acordo não ia ter como objeto esse duplo homicídio. Ou seja, ele estava para enfrentar um julgamento, você sabe, o julgamento do júri é extremamente complicado para a defesa, né? Ele estava exposto a uma pena de mais de 20 anos. Então, o que ele precisava? Ele precisava tirar a pressão dos traficantes, afastar a acusação do homicídio e continuar fazendo aquilo que ele queria fazer, ou seja, era uma ação a ideia dele é uma ideia bem complexa. E ele executou. Ele fez a delação premiada, ele mandou, teoricamente, no processo, mandou matar o cara preta, e aí um detalhe, todo mundo fala assim, não, mas ele não quis a proteção policial. Mas ele não quis por quê? Porque ele continuava praticando o crime. Se ele tivesse acompanhado por policiais de uma escolta, ele não ia continuar praticando o crime. Tanto estava praticando o crime que ele trouxe R$1 milhão em joias, numa circunstância extremamente suspeitosa. Exatamente. Então ele atuava em todas as áreas. E o que ele fez? A ideia dele era o seguinte, falou, olha, eu vou escapar aqui com a lavagem de dinheiro, eu consigo deixar o PCC afastado com a acusação, e eu preciso agora acabar com o homicídio. Para acabar com o homicídio, ele vem e acusa os policiais. Quem são esses policiais que ele está acusando? São aqueles que investigaram o homicídio do qual ele é acusado. Então, se a acusação dele for verdadeira, e se isso tudo aconteceu de forma que ele está narrando, ele ia conseguir se livrar também do homicídio. Então, ele se livrava da lavagem, se livrava da delação que ia cumprir pena solto, ia pagar uma multa de R$15 milhões para o Estado e ainda ia se ver livre do homicídio. E, de quebra, ia continuar exercendo sua atividade, como os fatos estão demonstrando. Ou seja, ele jogou com todas as... Só que é muito difícil você querer enganar todos, todo o tempo, Márcio, simultaneamente. É como você disse, né? É como você disse, ele jogou pôquer com vários inimigos. Ele roubou dinheiro do tráfico, mandou matar integrantes do PCC, denunciou policiais civis e militares. Agora, sabe o que me intriga? Eu queria que você explicasse. Eu não entendi. Tem um áudio de uma conversa entre o advogado do PCC, que eu não sei porque não está preso até agora, esse advogado do PCC e um policial do DENARC, que é a divisão de narcóticos aqui do Departamento da Polícia Civil. Isso está nos jornais, eu li nos jornais isso. Nesse áudio, o advogado oferece 300 mil e o policial diz que precisa de mais. Aí ele aumenta para 3 milhões. E aí o policial diz, tudo bem. E o advogado ainda diz, então você consegue, porque se você não conseguir, morre você. E esse áudio foi parar no Ministério Público. Segundo o Vinícius, ele conseguiu gravar essa conversa. Mas como gravar? Ele interceptou? Ele estava ali ao lado? Como é que é feita essa gravação? Não sei se você pode nos dizer alguma coisa com relação a isso e se você teve acesso à delação dele. Só essas duas questões que eu queria que você esclarecesse para nós. Olha, a delação dele acabou sendo de conhecimento público, hoje está divulgado em vários lugares. Mas esses áudios, geralmente esses áudios que estão sendo divulgados, são gravações de interlocutor, ou seja, é uma das partes que grava. Não é interceptação telefônica no próprio conceito do termo, que é um terceiro que entra na linha de conversa. Seria uma gravação de interlocutor, um está falando com o outro, um deles está gravando. Mas vamos analisar isso num aspecto mais amplo. Mesmo que, vamos supor que ele tivesse sido extorquido também pelos policiais, isso não significa que ele fosse inocente.
da acusação de homicídio. Essa é a grande questão, né? O policial só vai extorquir alguém quando sabe que essa pessoa é culpada. Se ele não foi ele. Ele não tem nenhuma prova nesse e, portanto, não existe, logicamente, nenhuma prova nesse sentido, ele não tem como ser extorquido. Então, a questão da extorsão é um plus em cima dessa conduta, é exatamente aquilo que eu disse antes, ele está envolvido em tudo, no homicídio, no extorsão, no falsificação, no documento, na lavagem de dinheiro, e procurava, com essas ações, uma do lado do outro, tentar compensar uma com a outra. Foi neste momento que ele se expôs, e ele foi morto. E ele foi morto no aeroporto de Guarulhos, não é porque, olha, vamos escolher o aeroporto de Guarulhos porque é um sinal, um símbolo de que nós... Não, ele foi morto no aeroporto de Guarulhos por uma simples circunstância, é o lugar onde ele estava exposto. Naquele momento, ele estava atravessando a rua sozinho, sem ninguém, sem proteção, completamente solto, sem nada que tivesse a proteger. Ele não estava no caminho, não estava na casa dele, ele não estava em outro lugar, ele estava, por exemplo, no local que era mais fácil de ser atingido. E foi assim que aconteceu. É óbvio que quem o matou tinha toda a informação sobre onde ele estava, o que ele estava saindo, por onde ele estava saindo, que horas ele estava saindo, que horas ele desceu do avião. E você pode ver, Capês, o carro passa exatamente no momento que ele está atravessando a rua, ou seja, o carro sabia que ele estava saindo. Tudo isso se soma a uma questão complexa sobre a ação do criminoso e existem múltiplas versões, né? Vamos ver ao final das investigações como isso vai se solucionar. Você não achou estranho a viatura que fazia a segurança, a escolta, quebrar, e ele está sozinho naquela hora? Isso realmente pode implicar no envolvimento, sem fazer julgamentos precipitados, mas o poder de corrupção dessa organização criminosa é muito grande. Para fechar, eu queria que você fizesse uma última análise, ainda que rápida, sobre o PCC em 93, eram 8 caras jogando um time de futebol lá no Vale do Paraíba. Como você classifica hoje o estágio em que se encontra essa organização? Se existe um pouco de exagero com relação a uma dramatização com relação ao PCC, ou se realmente é uma organização muito poderosa que hoje ramifica a lavagem de dinheiro em vários empreendimentos que aparentemente estão listos naquela fase última de lavagem, que é a integração. O que é o PCC hoje, o que é fantasia e o que é realidade? O PCC hoje é um cartel. É um cartel de tráfico de droga. Esse cartel envolve a produção da droga na Bolívia, o transporte pelo Brasil e a venda para o mercado europeu e africano. Muito mais europeu do que africano, mas hoje o mercado africano está crescendo bastante. Então, é uma organização de imenso poder, é uma organização que ela se expande além do Brasil, ela se torna um cartel internacional, ganha muito dinheiro, investe todo esse dinheiro, tem uma estrutura muito definida, um fluxo de ações criminosas, tudo isso, ela é essa instituição. Não tem como, você não pode negar a força do PCC hoje no Brasil, que é uma organização criminosa que domina o país inteiro, com uma exceção, que é o norte do país, aquela região do Amazonas, Acre, ali. Por quê? Porque ali existem outras organizações criminosas, como a Família do Norte, etc. E essas organizações usam uma outra rota, que não é a rota boliviana, que é a rota peruana. Então, eles têm uma outra fonte de força, de recursos, que é o tráfico no Peru. Então, o PC é a grande organização criminosa do Brasil hoje, né? Não temos nenhum paralelo, não há nenhum paralelo na história do Brasil com uma ação criminosa, uma força criminosa igual o PCC tem. Mas ele não é como a Cosa Nostra italiana, nem é como, por exemplo, o tráfico na Bolívia. Vamos lembrar que na Bolívia, o Evo Morales era um líder cocaleiro. Eles tinham um presidente que era presidente do Sindicato da Produção de Coca. E nós não temos esse tipo de participação estatal no Brasil. Nós temos diferença. É um cartel brasileiro, é o cartel que mais cresce no mundo, porque ele tem um espaço para crescer e os outros não têm, e ele, ao mesmo tempo, está ganhando muito dinheiro. A questão da lavagem do dinheiro tem vou fazer rapidamente duas observações. Primeiro, a grande volume de recursos que eles obtêm vindos da Europa não vem diretamente para o Brasil, vai para a Bolívia. Porque na Bolívia, onde eles têm a sede, digamos assim,
a produção e eles não têm uma fonte de repressão tão forte quanto tem aqui. O que nós temos aqui, em grande parte, é fruto do tráfico interno, que é enorme. O Brasil é o segundo, terceiro maior consumidor de cocaína do mundo. Então, nós temos um mercado interno muito grande e muito forte. E segundo, eles ainda não têm um setor de lavagem de dinheiro tão centralizado. Ele é fragmentado. Por exemplo, o Cara Preta estava mais ligado ao Vinícius, outros estão ligados a outros e assim por diante. Então, você não tem entre aspas, podemos dizer, um banco central do PCC. Você tem vários setores que fragmentam essa lavagem de dinheiro e por isso fica tão difícil de você atingir a lavagem de dinheiro no Brasil. Eu quero agradecer a sua participação, parabenizar não só você, como os promotores que integraram esse primeiro grupo do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, uma inovação do Ministério Público de São Paulo, que hoje se espalhou por todo o país. Você, o Éder Segura, o José Carlos Blatt, o Arthur, o Roberto Porto e tantos outros promotores que integraram, e parabenizar também a atual composição do GAECO, na pessoa do Lincoln Gaquia, dos promotores que lá se encontram, fazendo um trabalho excepcional, corajoso e de grande valor para a sociedade. Parabéns ao Ministério Público do Estado de São Paulo, parabéns a você, muito obrigado pela sua participação, professor Dr. Márcio Cristino, Procurador de Justiça. Obrigado, Capês, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade.